O que um cristão tem que não tenha recebido? Esse é o título da mensagem, é parte de 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. E ele é um dos textos que, pela graça de Deus, estão em minha memória. Os irmãos que congregam conosco já devem ter percebido que, por vezes, eu cito este texto. Ele é um dos versos que mais destroem qualquer pretensão humana, qualquer orgulho, vanglória humana. E hoje nós vamos, em nosso estudo, no capítulo 4 dessa primeira carta de Paulo, nós vamos examinar um pouco desse versículo e as implicações desta verdade. Há 2 semanas nós retomamos os estudos nesta carta e lemos os versos 1 e 2 de 1 Coríntios capítulo 4. Nós vimos sobre o maior dos mistérios de Deus, que é o Evangelho. A palavra de Deus fala de vários mistérios. Mistério é uma palavra usada na Bíblia quando há algo que ainda não foi revelado, e nós tínhamos muitos deles no Antigo Testamento, e com a vinda de Cristo, muitos destes mistérios foram revelados por Deus. E um deles, e o maior deles, é o Evangelho. E nós vimos que Paulo fala sobre isso, e vimos também ali, nesses 2 versos, da necessidade de aqueles que pregam, primeiro no contexto dele, ele como apóstolo. Nós sempre enfatizamos que, ainda que haja hoje alguns que se digam apóstolos, à luz da Escritura, o ofício do apóstolo, ele se encerrou no início da igreja. Existem hoje os movimentos, inclusive muitos pentecostais. Essa semana eu estava ouvindo um pastor pentecostal e da Assembleia de Deus, e que ele foi categórico em dizer que não existem mais apóstolos, né? Mas há um movimento neopentecostal que diz que ainda há apóstolos, e por falta de 1 ou 2 tem mais ou menos 10 mil apóstolos hoje. Sim, pessoas no Brasil tem vários falsos apóstolos. E Paulo está dizendo que era necessário que os apóstolos, e depois dos apóstolos, os líderes das igrejas locais, os presbíteros, esse ofício continua, eles deveriam ser fiéis. E nós vimos algumas implicações do que é ser fiel, e fundamentalmente ser fiel às Escrituras, à palavra de Deus. E agora nós vamos retomar a partir do verso 3 e vamos até o versículo 7. Eu vou projetar os textos, os versos aqui, acompanhe aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, versos 3 a 7 diz assim: Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações.
E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Versos 3 e 4. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco me julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Lembra, Paulo está falando dos mistérios, ele falou dos mistérios, e ele falou então que é requerido daqueles que pregam a palavra que eles sejam fiéis. E aí então, ele como um pregador da palavra, ele vai dizer: mas eu não estou preocupado com a opinião de vocês. Eu preciso ser fiel, e nós vimos no estudo, ser fiel a Deus. E vimos que só é possível sermos fiéis a Deus por meio da sua palavra. Então Paulo está dizendo que ele não estava preocupado com o que os outros iriam dizer a respeito dele. Paulo não se julgava. E aí alguém vai dizer: mas ele não diz para nós examinarmos se nós estamos na fé? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá ainda, né? O banner aqui é dos estudos das cartas de Paulo aos Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, ele diz que cada um de nós deve se examinar para ver se nós estamos na fé. E esse é um julgamento. Então, como ele não se julgava, se ele diz para fazermos esse julgamento? Mas o ponto é que ele faz esse exame ou julgamento não do tipo: eu acho que eu estou bem, ou não me comparando a outras pessoas, mas à luz da palavra nós devemos nos examinar. Mas não é que ele está falando o meu julgamento aqui, ou o que eu não me julgo, é a partir da perspectiva de vocês, porque quem vai julgar tudo que eu faço é o Senhor, quem me julga é o meu Senhor. Não é também aquele exame, né? Olhe para o seu coração, siga o seu coração. Hoje tem pastor dizendo isso, siga o seu coração. Se há algo que nós não devemos fazer, é seguir o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, e que nem mesmo nós conhecemos o nosso próprio coração. Deve ser feito sempre um exame à luz da palavra. Mas ele diz aqui também que ele não se preocupava com o tribunal humano. A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Eu não estou preocupado com o que os outros vão dizer. Mas isso, como assim, Paulo? Ele era um apóstolo, ele tinha que testemunhar daquilo que ele professava, ele tinha que ter uma vida diferente. Mas o ponto dele é o seguinte: eu não tenho que prestar contas para vocês, porque eu estou diante de Deus. Convenhamos, é quem realmente importa. Mas a gente não tem que dar testemunho? É claro que sim. Você e eu que professamos a Cristo, nós não precisamos testemunhar, e o testemunhar não é só dizer, o testemunhar as pessoas precisam ver em nós que professamos a Cristo, que levamos o nome de Cristo, eles precisam ver diferença na nossa vida.
Porque nós, à luz da palavra, nós somos sal da terra, luz do mundo. Então nós devemos ser diferentes do mundo. Então como é que ele está dizendo, eu não me preocupo de ser julgado por vocês? Não é que o ponto que ele está querendo dizer é assim, eu estou diante de Deus. É claro que nós devemos dar testemunho, mas se você crê em Cristo, considere o que o mesmo apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 14, versos 10 a 12. Vamos tentar entender o que Paulo quer dizer quando eu não me importo com tribunais humanos. Será que ele... Não, a gente não tem que dar testemunho. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele quer enfatizar é a base para o testemunho. Romanos capítulo 14, versos 10 a 12. Paulo diz assim: Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que Paulo está querendo dizer é que, antes de vocês, eu estou diante de Deus. Eu não estou preocupado com a opinião de vocês, porque eu estou diante de Deus. Agora, se eu estiver diante de Deus, realmente, é óbvio que, por consequência, eu vou dar testemunho diante das pessoas. Olha o que ele diz também, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Lembra, nós estamos enfatizando aqui o que Paulo disse, ó, quem me julga é o Senhor. E ele disse aqui em Romanos, todos compareceremos perante o tribunal de Deus, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bom, diante de Deus que é que importa. Olha o que ele diz agora em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Mesma coisa, pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, quando ele diz, eu não tenho que me preocupar com o tribunal humano, não significa que eu não devo dar testemunho. Significa que eu estou diante de Deus. Agora, se eu estou diante de Deus que vê tudo, é consequência que eu vá ter uma vida diferente diante dos homens. Aliás, você está preparado para esse dia aqui? Porque, olha, ele disse lá que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De novo ele diz, nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Que dia é esse? É o dia que Cristo voltar. E como é que eu vou poder prestar contas diante dele? Tem uma base, o Evangelho. Você crê no Evangelho? Aliás, você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. Eu gosto de enfatizar que é uma boa notícia porque eu e vocês não somos. Ainda que Deus tenha criado esse mundo de maneira maravilhosa e perfeita, ainda que Ele tenha criado o homem e a mulher sem pecado, um dia esse mesmo casal, esse homem e essa mulher, Adão e Eva, pecaram contra Deus. Eles decidiram, em seu livre-arbítrio, pecar contra Deus. E a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, os filhos deles, e nós vemos na história, Caim e Abel, nascem em pecado e cometem pecados, os filhos dos filhos, até chegar em mim e você. Eu e vocês somos pecadores. E Deus, por ser santo, não aceita o pecado. Ele não pode pegar o meu e o seu pecado e jogar debaixo do tapete. Ele precisa exercer justiça. Ele é justo e ele tem que punir o pecado. Bom, como é que ele pune o pecado? Eu e você teríamos que obedecer toda a lei dele, mas não dá mais porque a gente já nasce separado e, por consequência, cometemos inúmeros pecados. Um único nos levaria para o inferno. E como Deus é santo, Ele não permite pecado, Ele tem que punir. Como eu e vocês não temos como
pagar mais o nosso pecado, Ele manda o Filho dele. E o Filho dele, porque Ele é justo, exerce justiça. Ele, diferentemente de nós, obedece toda a lei e na cruz, na sua morte, Ele paga por pecadores como eu e você. São todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem no que Cristo fez há 2000 anos, morrendo por nós, se você crê, morrendo por mim, eu posso dizer, derramando o seu sangue para me perdoar de todos os meus inúmeros pecados, e na sua ressurreição me dando uma nova vida, se eu creio no que Ele fez, eu recebo a justiça dEle. Os meus pecados foram todos pagos, cravados na cruz, no corpo de Cristo. A Bíblia também diz que Ele não somente morreu por nós, mas que nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Isso é o Evangelho. Para que você possa estar diante do tribunal de Cristo e ser absolvido, você precisa crer no Evangelho. Não há nenhuma outra possibilidade. E a minha oração é que você creia no Evangelho. Mas o ponto que Paulo está tratando aqui é que se a cada instante da minha vida eu estou diante do Deus que é onipresente, se a cada momento, inclusive aquele momento que só está você e Deus, aquele momento que acho que só eu estou lá, eu e Deus, o Deus que é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, aquele que conhece os meus pensamentos, aquele que só Ele conhece o meu coração, nem eu mesmo conheço, mas Ele conhece. Aquele que conhece as minhas reais intenções e motivações, só Ele conhece. E se é Ele quem eu realmente considero, o que importa o que o homem pensa? O que importa o que o homem pensa? Se eu realmente estiver diante de Deus em tudo, querendo viver para a glória dEle, os homens vão ver isso. As pessoas vão ver. Será consequência. E aqui há um perigo, e eu coloquei aqui, um perigo farisaico em eu me preocupar e o meu testemunho. Porque meu testemunho, se eu me preocupar com o meu testemunho, é o seguinte, é o que você consegue ver, mas você não sabe o que passa no meu coração. E outra, você não está sempre comigo. Você não sabe o que acontece quando eu estou sozinho. Então, mas diante dos homens eu tenho um testemunho, mas diante de Deus, que é o que vê tudo, como é que é? Você entende que, sim, nós temos que testemunhar diante do mundo, mas se eu não estiver diante de Deus, esse testemunho diante do mundo é hipocrisia religiosa. É um perigo, por isso que Paulo está dizendo, eu não tenho que me preocupar com o tribunal humano. Eu estou diante de Deus. A minha vida está diante do meu Deus. Se eu estiver diante dele e pela graça vivendo para ele, as pessoas que vão estar à minha volta vão ver a diferença que ele faz. Nós sabemos, eu e vocês que cremos, nós sabemos que hipocritamente podemos camuflar o nosso testemunho. A gente tem que falar isso com pesar e com tristeza. Eu posso tratar a minha esposa e os meus filhos bem na frente das outras pessoas, mas lá em casa, que só Deus vê. Você entende? Eu posso fazer um negóciozinho escuso que só eu sei. Só não, eu não, Deus sabe. Mas diante dos homens eu digo que faço. Paulo está dizendo, quem me julga é o Senhor. Agora, se eu estou preocupado com o juízo dele, se eu estou diante dele verdadeiramente, então eu posso descansar de que diante dos homens ele vai me capacitar a testemunhar dele. Na realidade, como o salmista, e esse salmo é maravilhoso, todo ele, eu queria colocar todo ele aqui,
mas a pregação já vai dar bastante tempo, já vai ter crítica por causa disso, então eu tive que condensar em 2 versículos. O Salmo 139, versículos 23 e 24, esse texto é maravilhoso, quando o salmista clama a Deus para ver lá dentro, porque eu não consigo ver. Ele está dizendo: Senhor, vê o meu coração, eu não consigo ver. Vê as minhas reais motivações, porque eu não consigo ver. Salmo 139, versos 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem pode fazer isso? Só o Senhor. Aliás, muitos anos, a Aline Barros, ela tem uma música que canta esse salmo, é maravilhoso, é de arrepiar. Não porque ela está cantando, ainda que cante muito bem, mas a verdade do texto. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Então, se eu estou diante de Deus, se eu estou pedindo para Ele sondar, o que vai aparecer para os homens é consequência. Não vai ser como é que está o seu testemunho. De volta para 1 Coríntios 4, Paulo continua dizendo assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, está vendo? É diante dele, mas também manifestará os desígnios dos corações. Sabe o que ele quer dizer? Ele vê o meu e o seu coração. Deus sabe por que eu estou pregando. Você não sabe. Eu posso estar pregando porque eu quero que as pessoas me ouçam, eu quero estar aqui na frente. A minha motivação é ter visualizações no YouTube. Ninguém consegue ver isso. Deus vê. Por que eu faço alguma coisa, algum bem? Deus vê se aquilo lá é de verdade um bem. O ato externo engana as pessoas, mas Deus vê o desígnio do coração. E é por isso que nós falamos: Senhor, vê se tem alguma coisa que não é da tua vontade, ainda que exteriormente possa estar maravilhoso. E Senhor, se tiver, guia-me pelo caminho eterno. Tira isso de mim, para que eu verdadeiramente faça para o Senhor. A gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui do contexto, né? Porque mais à frente ele vai dizer que nós devemos, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, ele vai dizer que nós devemos julgar os profetas. Mas por que ele está falando para não julgar antes do tempo? E é interessante que falsos profetas e aqueles que seguem falsos profetas falam assim: mas a gente não pode julgar. Jesus falou: não tem nada a ver isso aqui. Nós devemos julgar todo o ensino. Agora, se há erros claros em práticas e ensinos, não, eu não posso julgar. Claro que eu posso, eu devo julgar. O que você está dizendo está errado à luz da palavra. A sua prática está errada à luz da palavra. Eu sou chamado para isso. Agora, o que Paulo está querendo dizer aqui é: ainda que esteja errado, que você esteja pregando, porque há falsos profetas mal intencionados, vigaristas, mas há pessoas que estão pregando um engano, enganadas. Sim. Há pessoas que estão andando num caminho que elas entendem que elas até acham que é correta, aquela interpretação da Escritura é correta, mas ela está enganada. Sim. Então, é nesse sentido que eu não posso julgar, não vejo o coração. E aí é Deus que vai tratar com aquilo. Paulo nos diz aqui que nós não conhecemos os desígnios dos corações, as motivações. O mesmo se as pessoas que se dizem cristãs são. Mesmo entre nós partimos do princípio, a partir de alguns sinais, de pessoas que nós andamos, que professam a Cristo, que são, mas quem vê realmente é o Senhor. E aí então eu não posso julgar, é nesse sentido que ele está falando.
Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, foi o que ele disse. Olha o que o sábio irmão Matthew Henry, comentando sobre esse versículo, ele nos ajuda a entender. É não julgar fora do tempo, é não julgar por especulação. Julgar o estado futuro das pessoas, ou as fontes e princípios secretos das suas ações, ou sobre fatos duvidosos em si mesmos. Julgar nestes casos e dar uma sentença decisiva é assumir a sede de Deus e desafiar a sua prerrogativa. Se tem alguém que está pregando a palavra, e às vezes tem alguns erros, mas ele prega e confessa que eu não posso dizer não, isso aí, porque ele tem alguns erros, eu não posso dizer não, isso aí não nasceu de novo, você não crê não. Quem sou eu para dizer? Ainda que eu deva e nós devamos contestar qualquer ensino ou prática contrária à Escritura, mas eu não posso julgar antes do tempo. E quem julga? Lembra? Quem julga é o Senhor. E aí então, nos versículos 6 e 7 desse texto, nós lemos os versos que definem então o tema da nossa mensagem. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento a outro. Lembra que havia ali, não, eu gosto mais de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Apolo provavelmente era um dos presbíteros lá em Corinto. Então havia preferência. E aí então Paulo está falando, não podemos ficar fazendo esse tipo de julgamento, esse tipo de escolha, porque nós não sabemos o coração. E aí ele está falando, eu apliquei isso figuradamente a mim e a Apolo por vossa causa. Não julguem pelo que vocês estão vendo. Não ultrapasse o que está escrito. Para que comece aí, o que estava acontecendo, infelizmente, era a vanglória de um, eu gosto mais daquele. Não que eles, alguns usam esses versículos, né? Eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, para falar que é uma distinção doutrinária. Não, não é isso. Paulo, Pedro e Apolo não pregavam doutrinas diferentes. Eles pregavam a mesma coisa, mas havia características pessoais e que a igreja valorizava ou gostava. A gente não sabe quais são, mas não são doutrinas. Ah, não, você crê assim, mas eu creio assado, que não tem nada a ver um com o outro. É igual Pedro e Paulo, não tem nada a ver com o que você está querendo dizer. O fato é que era para não se orgulhar. E aí ele diz, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Quem faz você qualquer coisa? Lembra que ele falou? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? A resposta é nada. Nós não somos nada. Quem te faz diferente ou quem te faz sobressair? Deus. Nós não somos nada. Paulo foi um homem de Deus. Ninguém duvida, né, dos crentes. Foi por causa de tudo o que ele fez, né? Não. Foi por causa do Cristo que habitava nele. E tendo o Cristo que habitava nele, ele sabia quem ele era sem Cristo. Um grande homem de Deus. Irmãos, essa ideia de grande homem de Deus, com base no que um grande homem de Deus? São conceitos humanos. A briga lá entre esse e aquele é tudo conceito humano. Diante de Deus não tem grande homem. Tem um grande Deus que transforma homens, mas não tem um grande homem. Olha o que ele disse. Ele disse que ninguém deveria se ensoberbecer, não é isso? Bom, ninguém, será que ele está incluso ou não? É claro que está.
Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, ele fala, quem é Paulo? Irmãos, convenhamos, ele poderia falar assim, eu sou o apóstolo Paulo. Você sabe com quem você está falando? Não, ele falou, quem é Paulo? Irmãos, um grande homem de Deus é o que mais se humilha, é o que mais reconhece que não é nada. E hoje a gente vê esses pregadores, uma arrogância, uma prepotência, esquecendo dessa verdade aqui. Quem é Paulo? E aí eu peguei excepcionalmente a Nova Tradução na linguagem de hoje, esse versículo 7. Olha aqui, esse mesmo verso na linguagem de hoje, olha, ele diz, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que tem não fosse dado por Deus? Por que você acha que é alguma coisa? Por que você se acha alguma coisa? Sendo que o que você tem é graça. Irmãos, eu e vocês que cremos no Evangelho, nós só temos uma coisa que é realmente nossa. E sabe qual é? Os nossos pecados. Esse sou eu mesmo. Esse é meu. Que é realmente meu e que Deus não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Os nossos pecados. Tudo que o homem faz sem Cristo é pecar. Mas e quando ele faz alguma coisa boa? Ele não faz coisa boa sem Cristo. Ele pratica atos de justiça, trapos de imundícia, obras mortas. Preste atenção. Mesmo quando o não regenerado faz coisas boas, tem que colocar esses boas entre aspas bem grandes, ele peca. Você consegue entender isso, não? Aquela pessoa é tão boa na religião dela, ela creu em Cristo, não, então ela não faz coisas boas. Deus não aceita nada daquilo. Com base no quê? Romanos capítulo 3, verso 12. Há vários outros, mas esse aqui basta. Eu poderia citar Isaías. Como Isaías nos descreve, do topo da cabeça até a sola do pé, e é horrível o que nós somos sem Cristo. Mas olha o que ele diz aqui, Paulo. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Isso descreve quem? Todo mundo, com exceção de Cristo. Todo ser humano, em toda a história, é isso. A não ser que ganhe uma nova vida em Cristo. Do contrário, pode até ser moralmente correta, não matar, não roubar, trabalhar bastante, vai para o inferno desse jeito. Não há ninguém. Irmãos, a palavra de Deus aqui está sendo metafórica. Isso aqui é uma hipérbole? Não. Isso é a realidade do que cada um de nós é sem Cristo. Será que está claro? Ninguém, nenhum sequer, hoje, nenhum sequer, desde sempre, nenhum sequer, que faça o bem. Antes de uma pessoa crer no Evangelho, ela nunca faz o bem. É por isso que o mundo odeia a Cristo. Porque é muito radical, é muito exclusivista, mas é a verdade. Não há
Fora de Cristo, ninguém pode fazer o bem em essência. Mas as pessoas praticam coisas boas, não, elas fazem coisas que trazem benefício para alguém. Mas boa essência não é, porque ela faz com alguma motivação escusa. Ela tem alguma coisa, religiosidade, para os outros ver, orgulho, querer mostrar. Alguma coisa ela tem que não é o bem em essência. Não há ninguém que faça o bem. E sabe quando Paulo está dizendo isso aqui? Para depois dizer do Evangelho. Tudo que eu e você que cremos hoje fazíamos sem Cristo era trapo de imundícia. Agora, em Cristo, nós podemos fazer por causa de Cristo, mas ainda assim, muitas vezes, mesmo cristãos, o que a gente tem a oferecer é trapo de imundícia. Se hoje nós fazemos algo bom, isso vem de Deus. É graça. O que você tem que não tenha recebido? Tudo que eu e vocês fazemos de bom hoje, cristãos, porque o ímpio não faz, é a graça de Deus. Presta atenção. Quando nós nos vangloriamos de algo recebido pela graça, isso tem um nome, pecado. Quando você se vangloria de algo que Deus concedeu você para fazer, você está pecando. Você está pegando a graça de Deus, querendo glória para você, você está pecando. O que? Tudo que Deus concede. Quando eu atribuo a mim, a minha escolha por Jesus, e aí começa a entrar na prática, eu aceito, há uma proposta, eu aceito. Quando eu atribuo a mim a fé que é dada, quando eu atribuo a mim o arrependimento que também é dado, quando eu atribuo a mim as boas obras que Ele preparou, a mim é vanglória, é pecado. O que sobra? Nada. É por isso que há uma ala que detesta essa doutrina, porque não sobra nada para o homem. O problema não está na predestinação, se é justo ou não. O problema está no seguinte ponto: não tem nada para mim nessa teologia. Não sobra nada para mim, nada. Felizmente, não infelizmente, felizmente não sobra nada. Porque Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém, do início ao fim. Isso chama-se pecado. Quando alguém ele apresenta aquela cara, falsa humildade, falsa piedade, isso é pecado. Quando eu quero um pouquinho de glória, mas um pouquinho só, isso chama-se pecado. É por isso que nós devemos orar. Eu estava meditando sobre isso, lendo e falando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe quando a gente ora isso? Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai falar assim: há caminho mau aí, há vanglória, você quer um pouquinho para você. Mas porque eu sou filho, Ele trata. Então a minha sugestão é para cada um de nós que crê em Cristo: vá diante do Senhor e eu diga assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e Ele vai mostrar que há. Há aparência de piedade, há motivações carnais. Em nome da espiritualidade, há motivações carnais. Há motivações humanistas centradas no homem. Há vanglória, há desejo de reconhecimento. Tudo isso tem um nome: pecado. Mas nós não somos responsáveis? É claro que nós somos responsáveis. Isso não nega nada a nossa responsabilidade. Nós temos que ter todo o cuidado com o eu. O melhor lugar do eu é na cruz, mas por vezes ele quer sair de lá.
por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Com exceção daquilo que nós temos realmente, o nosso pecado. Vamos ver isso praticamente na regeneração. A regeneração, ou o novo nascimento, ou a conversão, ou o momento em que você crê em Cristo, quando você entende o Evangelho. Regeneração é isso, é o dia que você creu no Evangelho. Isso nós recebemos como dádiva, certo? É graça. Isso é consenso entre os protestantes. A salvação é pela graça. Nós aceitamos isso, porque, veja bem, aceitar pressupõe decisão sua, escolha sua. Nós participamos, nós conquistamos. Novo nascimento é conquistado. Olha que absurdo, né? Novo nascimento. Quando você conquistou seu nascimento natural? Não. Mas e o espiritual? Óbvio que não. A figura do nascer de novo, nascer do alto, Jesus está usando isso por quê? Para dizer que você não tem participação nenhuma. Nós decidimos, todo genuíno convertido sabe de cor Efésios capítulo 2, verso 8, que diz o quê? Pela graça sois salvos, diante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, todo genuíno convertido sabe que a salvação é somente pela graça, certo? Alguma dúvida? Mas o que falta para muitos de nós é a compreensão a respeito de como essa graça se manifestou. E como é que eu fico sabendo como essa graça se manifestou? É só ler os versos anteriores, Efésios, capítulo 2, versos 1 a 6. Ele quem? Deus vos deu vida, para quem? Para quem crê, para os cristãos. Quando? Quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. O que é estar morto no nosso delito e pecado, Paulo? Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que nós éramos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira do diabo não, da ira de Deus, como também os demais. Então, morto em delito e pecado é viver no pecado e não está nem aí para Deus. Quem era assim? Todos nós éramos assim, morto. Mas Deus, aconteceu alguma coisa, mas não foi você e eu. Morto, vai lá no cemitério, chuta o morto. O que o morto vai fazer? Ele está morto, ele não faz nada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, você está morto, nos deu graça, vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você, crê no Evangelho, você estava morto, então você não aceitou nada. Morto não aceita, morto não escolhe, morto não decide. Você consegue entender que as figuras que Deus usa de nascer do alto, nascer de novo, estar morto, tem uma relação absolutamente direta com a realidade física? Você creu em Cristo? Amém? Teve fé? Amém? Se arrependeu? Amém? Como se você estava morto. Como? Você estava morto. Não é isso que o texto diz? Mortos não aceitam, não escolhem, não decidem, não respondem. Não tem como negar esse texto.
O que eu posso é com a minha justiça, mas isso eu não aceito. Não, aí é uma outra coisa. Mas negar o texto, você não pode negar. Se você creu em Cristo, teve fé e se arrependeu, foi só por um motivo, porque Deus deu vida para que tudo isso acontecesse. Isso só aconteceu porque Ele nos deu graça, vida juntamente com Cristo. Aí alguns continuam insistindo na mente, mas isso não é justo. Mas isso não tem nada a ver com justiça. Deus, você quer que só a justiça de Deus? Manda todo mundo para o inferno. Foi como o John MacArthur falando no programa do Larry King, anos atrás. E aí, ele estava falando assim, que Deus salva pela graça somente. E aí o outro que tentou fazer as coisas, obedecer, ele vai para o inferno? Vai. Aí ele falou assim, isso não é justo. Mas o que nós precisamos não é de justiça, nós precisamos de graça. Porque se Deus fosse só justo, todos nós iríamos justamente para o inferno. Mas Ele apresentou a sua graça. Há duas possibilidades quando eu não aceito isso. Primeiro, ou você não creu no Evangelho, ou você se vangloria em sua decisão. Escolha, justiça própria. Não, eu não posso aceitar. Então, peraí, você, tinha o João e o José. Você é o José, o João não aceitou, né? Você aceitou. Glória para você, parabéns. Só essas duas possibilidades. Ah, mas eu não penso assim. Mas é isso que a sua ação mostra. Vá diante do Senhor e clame misericórdia. E peça para Ele sondar o seu coração. E Ele vai mostrar que é só pela graça soberana. Santificação. Ah, na santificação, eu me santifico, né? Aí sou eu, não é? Porque na regeneração não tem nada de mim, mas na santificação tem, né? Tem? Olha aqui, eu vou mostrar o breve catecismo de Westminster, para depois mostrar os textos que o breve catecismo de Westminster se fundamenta. O que é santificação, para nós entendermos? Santificação é a obra da livre graça de Deus. Obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus e habilitados por quem? Pela livre graça de Deus, a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. O que é a santificação? É Deus agindo naqueles que Ele regenera. Ainda que, e aqui é muito importante nós deixarmos fincados, ainda que os que creem sejam responsáveis por cada ação sua, eu e vocês somos absolutamente responsáveis por cada passo que nós damos regenerados. Cada pecado que eu cometo não é culpa do diabo, não é nem porque Deus não me deu vitória. A culpa do meu pecado é minha, então eu sou absolutamente responsável pelos meus pecados. Não há em nós, e aí é o ponto, mesmo regenerados, não há nenhum poder natural para vencer pecado. Mesmo regenerado, naturalmente, não há nenhum poder natural. E o que Paulo fala em Romanos capítulo 7 é exatamente isso. Na minha carne não habita bem algum. Mesmo o apóstolo Paulo não podia vencer pecado na força dele. Bom, se com o apóstolo Paulo era assim, que dirá comigo e com você? A não ser que você acha como o fariseu, graças eu te dou, porque eu me santifico. Eu não sou que nem esse aqui. Graças eu te dou, porque eu faço.
Você e eu precisamos reconhecer que nós não podemos nos santificar. Mas e o meu esforço? O verbo esforçar, dependendo da tradução, pode ocorrer 4 ou de 4 a 10, depende da tradução, 4 a 12, 13 vezes no Novo Testamento. A minha pergunta é, portanto, a palavra esforço está lá. A palavra predestinação também está lá. A palavra eleição também está lá. Há interpretações diferentes para isso. Sim ou não? A pergunta é, o seu esforço vem de onde? Da carne ou da ação graciosa do Espírito Santo que promove esse esforço? Essa que é a pergunta. Filipenses capítulo 1, verso 6. E a gente vai ler mais alguns textos. Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui de maneira clara? O que é esta boa obra? Aquele que começou a boa obra. Essa boa obra é quando Deus concede para mim e para você nova vida, regeneração. Quando Deus nos dá um novo nascimento, a regeneração, quando nós cremos no que Ele fez, Ele começa. Quem começa? Ele. Quem começou? Aquele que é Cristo. Há de completá-la, é um processo, vai ser completado só no fim, mas no processo, quem há de completá-la? Ele. É a santificação. E o completá-la, quando é que ela vai estar completa? A gente vai ver já. Quando que ela vai estar completa? Quando aquele que começou uma boa obra completar, quando que ele vai terminar? Quando nós formos para o novo céu e nova terra. Glorificação. Um pouco mais à frente, Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13, fica ainda mais evidente o que Paulo está dizendo. Eu só estou pegando Filipenses. Filipenses capítulo 2, 12 a 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tá vendo? Desenvolver a salvação envolve esforço, sim. Envolve esforço. Não envolve? Mas o texto não para aí, para. Desenvolva a sua salvação. Mas não esquece que é Deus quem efetua o querer desenvolver e o desenvolver. É isso que o texto está dizendo ou não? É Ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Quem faz? Você é responsável por desenvolver, mas no fim, você bate no peito. Eu estava conversando com a Carla hoje. Eu tenho o meu horário, eu tenho o meu despertador, 6h30 toca para eu ter o meu tempo de leitura e oração. Eu sou responsável? É claro que eu sou. Quando toca 6h30, eu bato rapidinho para ele desligar, eu sou responsável? Sou. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dando vazão para a minha preguiça. Eu sou responsável, absoluto. Se é preguiça, é pecado. Eu sou responsável. Mas e se eu, ao invés de tocar, levantar e ler a palavra e orar? Sou eu ou a graça de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque se você bater no peito e dizer sou eu, então há um problema aí. O que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você está se gloriando como se não tivesse recebido? Deus efetua o querer e o fazer, o querer e o realizar. Mas e o que Jesus tem a dizer sobre isso? Lucas capítulo 13,
versos 23 a 24. E aqui Jesus está falando do esforço. Alguém lhe perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Pergunta difícil, não? Respondeu-lhes o Senhor: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Do que Jesus está falando aqui? De regeneração? A regeneração vem por esforço? Não. Mesmo para aqueles que acham que eu aceitei, aceitam a graça. Não é por esforço. Mesmo para aqueles que acham que a decisão foi dele no final, ainda eles vão atribuir a regeneração à graça de Deus. Então Jesus não está falando aqui de regeneração, ele está falando de santificação. Mas aí, como é que então ele está falando se é por esforço, se nós lemos, por exemplo, que é ele mesmo quem opera o querer e o realizar? E aí, irmãos, nós temos que ir para caminhos para interpretar a Escritura de textos que são aparentemente contraditórios. Por exemplo, Romanos e Tiago. Romanos, não dá tempo de a gente ver isso aí, mas Romanos, a gente já estudou sobre isso, depois você pode ver. Romanos capítulo 3, verso 28, diz que a justificação é só pela fé. Tiago capítulo 2, verso 24, diz que o homem é justificado pelas obras. Qual é verdadeiro? Há contradição? É claro que não, se fosse não era Bíblia. Então você vai ter que interpretar um com base no outro. Para o catolicismo é obras mais fé, para o cristianismo é a fé que produz as obras. Então, o esforço que Jesus está dizendo aqui, ele diz, se esforcem. Mas quem vai produzir o esforço? Ele vai fazer. João capítulo 15, verso 5, né? Não dá para... Outro texto que nós estamos acostumados aqui. Vamos ver quem que faz. Quem que faz qualquer coisa, porque ele diz nada, você não pode fazer nada. João 15, 5... Jesus está falando para nós que cremos, que nós que queremos andar em santidade, queremos viver vidas santas para a glória dele, o que nós temos que fazer? Eu sou a videira, eu, Jesus, vocês são os ramos, todos aqueles que creem em Cristo. Ele é a árvore e nós somos os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quem é que está produzindo algo? Se eu não posso fazer nada sem Cristo, e eu estou pela graça fazendo, quem está fazendo? Para quem é a glória? Essa é a pergunta que eu e vocês temos que fazer. Se você recebeu, por que você se gloria como não, se não tivesse recebido? Nós temos que frutificar? É claro que sim. Agora, se eu me esforçar sem Cristo dar, é claro que não. Então, o esforço é a capacitação de Cristo em mim e em você. Nós falamos dos meios da graça, meditação na Escritura, oração, estar com a igreja, se envolver. Eu estou fazendo tudo isso. Se você está fazendo de maneira genuína, com o coração, com a motivação correta, lembra disso? É a graça de Deus que está produzindo em nós. Não há glória, não sobra nada para nós. Toda honra e toda glória, nós não falamos isso, seja dada somente a Ele. E a última área, e nós acabamos, é a glorificação. Essa é bem mais fácil, né? Que a dádiva. O que você tem que você não tem recebido? Na regeneração, eu recebi a regeneração por um ato soberano de graça, amor e misericórdia por mim, eu que estava morto. A santificação é a graça de Deus produzindo e me capacitando a crescer. Quando eu peco, sou eu.
quando eu obedeço de verdade, com o coração transformado, é Ele. Então é a graça. E na glorificação? Qual a participação que eu e você vamos ter quando Cristo voltar? A gente nem sabe o dia que isso vai acontecer. Essa é a última dádiva recebida, a glorificação, quando Cristo voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é graça, é dádiva ou não? Quando Cristo voltar e nós estaremos para sempre com Ele, nós vamos louvá-lo ou vai haver alguma participação nossa nisso? É a graça dele mais uma vez ou não? O que eu e vocês podemos aprender com isso? Primeiro, você creu em Cristo? Entenda, tudo, absolutamente tudo de bom que você recebeu, ou que agora que você pode andar nas boas obras que Ele preparou, tudo veio da graça dEle, da graça de Deus. Que o Senhor nos livre de qualquer vanglória, em qualquer nível. A vanglória da escolha da regeneração. Não foi você que escolheu, foi Ele que escolheu. Do poder da santificação, eu me santifico. Não, a santificação é o Espírito de Deus trabalhando e capacitando a fazer tudo para a glória dEle. Não sobra nada para nós. Ou do merecimento da glorificação. Do início ao fim é graça. Maravilhosa graça. Superabundante graça. O que você tem que você não tenha recebido? Você que creu em Cristo. Se você recebeu, pela graça de Deus, não permita nenhuma vanglória. Todos nós pecamos nessa área. Todos nós. Nós sempre queremos algum tipo de glória. E se isso acontecer, e se naquela oração que eu e vocês fizermos ao Senhor, Senhor, vê se há no meu coração algum caminho mau, e Ele vai mostrar, vá diante dEle e peça, Senhor, tenha misericórdia, me perdoe. E que nós, no fim, reconheçamos a cada dia que tudo é somente pela graça do nosso Senhor.